Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, Parte 1. Capítulo 1. Sistema de inteligência diária. O vento gélido e cortante sussurrava, carregando gelo e neve que chicoteavam os troncos das árvores mortas à beira da estrada. Louis estava sentado em uma carruagem que balançava, com as rodas rangendo surdamente enquanto rolavam sobre a terra congelada. Ele olhou para a licença de desenvolvimento do Lorde do Norte que tinha na mão, carimbada com o selo real, e um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Há 3 meses ele foi atropelado por um caminhão basculante e transmigrou diretamente para outro mundo, possuindo o corpo do filho do Duque Calvino, Luiz Calvino. No entanto, após renascer como um dragão celestial, ele não havia desfrutado de um único dia de boa vida antes de ser nomeado Barão da Fronteira, encarregado de desenvolver seu próprio território na região norte. Isso não foi uma coisa boa. A região norte permanecia congelada o ano todo, era árida e desolada, e enfrentava a ameaça dos orcs glaciais vindos do norte, não era lugar para humanos. Embora o Império de Ferro-Sangue controlasse nominalmente a região norte, muitas áreas ainda estavam sob o controle dos remanescentes do País da Neve. Mesmo há 2 anos, uma rebelião em larga escala quase levou a região norte a se separar completamente do Império, e só foi suprimida a um custo muito alto. Assim, o Império percebeu que depender exclusivamente de guarnições militares não seria capaz de manter a estabilidade a longo prazo. Assim, o Imperador ordenou que os filhos de várias famílias nobres fossem para a região norte, servissem como senhores da fronteira e trocassem sua força por território para estabilizar a fronteira. Ao mesmo tempo, isso também poderia enfraquecer a influência de alguns nobres, matando 2 coelhos com uma cajadada só. É claro que os vários nobres não eram tolos, eles não podiam deixar de perceber as intenções do imperador, e a maioria enviou apenas os pertences diversos da família para apaziguar o imperador. Luiz era um deles. Sendo o menos promissor dos 12 filhos do Duque Calvino, ele naturalmente se tornou a primeira escolha para essa tarefa. Após receber a licença de desenvolvimento, a família lhe deu 800 moedas de ouro, algumas carroças de grãos, 3 cavaleiros de elite, 10 cavaleiros formais e 30 cavaleiros aprendizes, e então o incentivou a partir rapidamente. Ao observar essa formação, ficou claro que o Duque Calvino não tinha intenção alguma de deixar seu filho inútil se estabelecer na região norte. Contanto que ele não morresse no caminho, tudo bem. Morrer na região norte contaria como conclusão da missão, enfatizando principalmente a participação. Ninguém acreditava que Louis pudesse sobreviver na região norte, e ele próprio não tinha muita confiança nisso. Como um recém-formado repentinamente lançado neste lugar congelante, perigoso e esquecido por Deus, poderia sobreviver? Louis apertou mais o casaco, mas mesmo assim não conseguiu se proteger do frio cortante. Ele não conseguiu evitar soltar um palavrão baixinho. Droga, não disseram que todo transmigrador ganha um dedo de ouro? Porque eu não tenho nada. Mal ele terminou de falar, uma voz feminina mecânica soou em sua mente. Carregando o sistema de inteligência diária, Louis ficou atônito, e antes que pudesse reagir, informações sobre o sistema de inteligência começaram a inundar sua mente. Sistema de inteligência diária. Diariamente, o dispositivo enviava aleatoriamente algumas informações relacionadas a ele, incluindo localização de recursos, segredos pessoais e até mesmo eventos futuros. Pode-se dizer que esse dedo de ouro era a ferramenta ideal para um Lorde da Fronteira. A região norte, por ser um lugar repleto de incertezas, apresentava diversos perigos, mas também muitas oportunidades. Nesse ambiente, o sistema diário de inteligência enviaria informações importantes para ajudá-lo a evitar perigos e obter recursos. Isso, sem dúvida, abriu um amplo caminho para que ele se tornasse um poderoso Lorde. Mais importante ainda, mesmo no pior cenário possível, com os lembretes do sistema diário de inteligência, ele poderia escapar com antecedência. Após compreender tudo isso, Louis não conseguiu mais conter o êxtase em seu coração e soltou uma risada suave. Um vislumbre de esperança finalmente surgiu na jornada escura e interminável de um senhor. Carregamento do sistema de inteligência diária concluído. Assim que o comando foi emitido, uma tela de luz semi-transparente apareceu diante dos olhos de Louis, com várias linhas de texto saltando rapidamente por ela. A atualização diária de inteligência completa 1. O terceiro príncipe do Império Sangue de Ferro foi incriminado e afogado em um poço séptico hoje ao meio-dia enquanto inspecionava os estábulos. 2. Nasceu a 10ª filha do Duque Calvino, com a talento explosivo em sua linhagem. 3. Um cardume de bacalhau cristal do norte aparecerá na fenda do rio congelado a 3 quilômetros a oeste ao amanhecer. 4. O cavaleiro Roy vai misturar veneno de escorpião gelado no seu ensopado. Cheio de entusiasmo, Louis leu cada informação do início ao fim. As 2 primeiras informações não foram muito úteis para sua situação atual. No máximo, ofereceram-lhe um pouco de conforto psicológico em seu dilema. Por exemplo, zombar do terceiro príncipe por sua terrível sorte nas lutas da corte. E mais uma vez maravilhando-se com a energia vigorosa e a fertilidade surpreendente de seu pai. Mas quando seu olhar se deteve na terceira informação, seus olhos imediatamente congelaram. Um cardume de bacalhaus cristal do norte aparecerá na fenda do rio congelado, 3 quilômetros a oeste ao amanhecer. Bacalhau cristal do norte. Este era um item raro e precioso. Antes de partir para a região norte para não ficar ocioso, Louis reuniu muitas informações sobre a região, e esse peixe estava entre elas. Eles viviam em águas extremamente frias, e sua carne não era apenas deliciosa. Mais importante ainda, seus ossos continham uma substância especial que podia purificar as impurezas na linhagem sanguínea de um cavaleiro, aumentando sua força. Esses produtos eram valiosíssimos no mercado. Não se tratava apenas de comida deliciosa, era uma oportunidade de ganhar dinheiro, construir contatos e até mesmo aprimorar o poder de combate.
O sistema surgiu no momento perfeito. Ele estava inicialmente preocupado em como se estabelecer na região norte, e agora uma oportunidade havia se apresentado. Acalmando-se, Louis continuou a ler, e então seu sorriso repentinamente congelou. O cavaleiro Roy vai misturar veneno de escorpião gelado no seu ensopado. O pomo de Adão de Louis subiu e desceu, e seu olhar instintivamente se voltou para os cavaleiros ocupados não muito longe dali. Eles estavam montando acampamento em volta de uma fogueira, alguns estavam armando barracas, outros descarregando equipamentos dos cavalos. Vários cavaleiros responsáveis pela cozinha preparavam os ingredientes, despejando carne picada e vegetais silvestres em uma grande panela, com o vapor subindo lentamente na noite fria. Um cavaleiro de semblante honesto estava meio agachado ao lado da panela, mexendo a sopa. Era Roy. Um arrepio percorreu a espinha de Louis. Um cavaleiro formal enviado por sua família queria, na verdade, matá-lo em segredo? Ele pensava que, embora esses cavaleiros formais o desprezassem, ao menos obedeceriam às suas ordens como seu senhor, mas não esperava que alguém estivesse disposto a enviá-lo para o túmulo. Ser banido para um lugar desolado já era suficientemente miserável, mas ele nem sequer tinha chegado ao seu destino quando alguém não resistiu à tentação de fazer uma investida. Droga, era realmente impossível se proteger. Felizmente, ele tinha um sistema diário de inteligência, caso contrário, poderia ter morrido. A voz de um cavaleiro vinha de fora da carruagem, misturando-se ao uivo do vento. Meu senhor, o jantar está pronto. Louis ajeitou a gola da camisa, depois levantou lentamente a cortina e saiu da carruagem. A luz da fogueira iluminava o acampamento, e um ensopado quente borbulhava na panela de ferro. O aroma forte, misturado com o vento frio, invadiu suas narinas, despertando inconscientemente um pouco de apetite. Os cavaleiros estavam sentados ao redor da fogueira, mas ainda não tinham começado a comer. Segundo o costume, ele, como senhor, tinha que terminar de comer primeiro antes que os outros pudessem começar. O olhar de Louis percorreu a multidão, retornando finalmente à panela de ferro com um sorriso nos lábios. Capítulo 2. O sol sempre nascerá. O caldo envenenado foi servido em uma tigela de madeira, exalando um aroma tentador. Louis pegou a sopa do cavaleiro, levou-a lentamente à boca, mas de repente parou, virou-se e entregou a tigela a Roy. Não tenho apetite, beba você por mim. A expressão de Roy endureceu, e ele forçou um sorriso, dizendo, meu senhor, isso não é apropriado. O senhor deveria ter isso primeiro. Eu ordeno, beba, disse Louis, com um tom repentinamente sério. Os lábios de Roy empalideceram ligeiramente e um suor frio escorreu de suas têmporas. Ele sabia muito bem o que havia naquela tigela de sopa, se a bebesse, certamente morreria. Lambert, o capitão cavaleiro, também percebeu a anomalia e olhou para os cavaleiros ao redor. Vários deles se levantaram imediatamente e cercaram Roy. Beba, disse Lambert com voz grave. O caldo escaldante foi levado à força aos seus lábios. Percebendo que não podia mais fingir submissão, Roy virou-se repentinamente, tentando escapar, mas foi imobilizado com firmeza. Só então os outros cavaleiros perceberam de verdade. Havia veneno naquela tigela de sopa. Louis se levantou, olhando para Roy, que estava imobilizado no chão. Você sabe as consequências de ferir seu senhor, não sabe? Os olhos de Roy estavam cheios de terror. Ele certamente sabia das consequências. Quem mandou você envenená-lo? A voz de Louis não era apressada nem lenta. Roy gaguejou em resposta. Foi Lord Benjamin. Ele me ordenou que o envenenasse. Benjamin era o segundo filho do Duque Calvino, irmão mais velho de Louis. Todos os olhares dos cavaleiros se voltaram para Louis. Todos eles eram cavaleiros da família Calvin, bem cientes das lutas abertas e secretas entre os irmãos. No entanto, ser apunhalado pelas costas por um membro da família antes mesmo de o senhor ter se firmado ainda lhes causava arrepios. Roy prosseguiu intermitentemente, ele prometeu, que contanto que eu o envenenasse, ele me deixaria voltar para o sul e me arranjaria um novo cargo, pelo menos o de capitão cavaleiro. Ao ouvir essas palavras, os rostos dos cavaleiros que o cercavam se tornaram ainda mais feios. Louis, no entanto, soltou uma risadinha baixa. Se ele acertou no palpite, seu irmão estava tentando eliminar completamente os futuros concorrentes ao título ducal. A sucessão ducal da família Calvin não se baseava na primogenitura, mas sim no herdeiro mais forte. Por mais inútil que Louis fosse agora, enquanto estivesse vivo, ele ainda pertencia à linhagem do Duque Calvino e ainda tinha direito à herança. Além disso, se ele morresse a caminho das regiões do norte, a família certamente enviaria outro irmão para assumir o seu lugar e completar a missão até as regiões do norte. Em outras palavras, Benjamin não só poderia eliminar um concorrente, como também continuar a enfraquecer os outros irmãos da família, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Que plano astuto! Roy ainda guardava uma recha de esperança e olhou para Louis com um olhar suplicante. Meu senhor, eu fui forçado. Sou apenas um cavaleiro. Lord Benjamin me deu ordens, e não ousei desobedecer. Por favor, poupe minha vida, estou disposto a jurar-lhe lealdade. Lambert, disse Louis em tom calmo. Sim, disse o cavaleiro capitão, dando um passo à frente e desembainhando sua espada longa. Roy entrou em pânico total, debatendo-se desesperadamente. Meu senhor, misericórdia. Nunca mais. Pum. Um lampejo prateado e sangue espirrado na neve. Os apelos de Roy por misericórdia cessaram abruptamente, sua cabeça rolou para o chão, seus olhos arregalados na morte. Lambert embainhou a espada dizendo indiferentemente, o traidor foi executado. Mas no acampamento, o clima era um tanto tenso. Os cavaleiros ao redor permaneceram em silêncio, e uma emoção complexa chegou a transparecer em seus olhos. Roy traiu seu senhor, ele merecia morrer, isso era um fato indiscutível. Mas será que as suas ações foram realmente motivadas apenas pela ganância? Ele queria voltar para o sul, não ficar preso e morrer neste deserto frio. E quanto a eles? Não eram iguais?
Todos sabiam o que significava ir para as regiões do norte para desbravar território. Este era um lugar de exílio, o território com a maior taxa de mortalidade. Ninguém veio por vontade própria, e ninguém se recusou a voltar. Naquele momento, ninguém ousava olhar para a cabeça rolando no chão, com medo de ver seu próprio rosto refletido na cabeça decepada. Confusão e desamparo, como uma maré, lentamente invadiram seus corações. Sob a escuridão da noite, a fogueira ardia, refletindo claramente as emoções em seus olhos. Louis viu e então deu um passo à frente. Quem quiser voltar pode ir agora. Todos se assustaram e olharam para ele. Eu mesmo escreverei uma carta à família, inocentando vocês. Louis fez uma pausa, seu olhar percorrendo o rosto de cada pessoa, mas depois de hoje, qualquer um que sair daqui terá o mesmo destino que Roy. Ninguém falou, e ninguém ousou se mexer. Eles não eram tolos. Mesmo com uma carta de Louis, a família poderia não os perdoar por desertarem de seus postos. E o que os aguardava provavelmente seria um castigo ainda mais brutal. Permanecer nas regiões do norte pode ser um beco sem saída, mas retornar também pode não oferecer uma saída. Louis olhou para aqueles cavaleiros silenciosos e de repente, soltou uma risada suave. Ele deixou de lado sua aura assassina anterior e sua voz se tornou calma. Todos vocês pensam que vir para as regiões do norte é uma sentença de morte. Você também sabe porque foi enviado para cá. Não é porque você não tem apoio na família, então pode ser descartado como lixo à vontade? Louis fez uma pausa, seu tom repentinamente firme e poderoso. Mas eu não acho. Você não é lixo. Vocês conseguiram se tornar cavaleiros aprendizes, e até mesmo cavaleiros formais, através de talento, esforço e batalhas reais. E aqueles que vos enviaram para cá não passam de um bando de parasitas escondidos em castelos, comendo, bebendo e se entregando aos prazeres. Ele examinou a multidão lentamente. Naquele momento, um leve sinal de hesitação apareceu nos olhos de todos. Você já parou para pensar se existe a possibilidade de sobrevivermos nesta terra congelada? E se conseguíssemos nos estabelecer aqui? Talvez a escuridão antes do amanhecer seja muito longa, mas o sol sempre nascerá. Não sei se todos podemos esperar por esse momento, mas juro pelo ancestral dragão, se esse dia chegar, compartilharei a glória trazida pelo sol com todos vocês. Louis examinou a multidão lentamente, um leve sinal de hesitação apareceu nos olhos de todos. Para a família Calvin, vocês são seres insignificantes, peões que podem ser sacrificados a qualquer momento. Mas nesta terra repleta de oportunidades, tudo é possível. Alguém entre vocês poderá se tornar um barão, um visconde ou até mesmo um conde no futuro. É claro que vocês podem continuar se lamentando pelos desígnios do destino, continuar a se lamentar o dia todo, tratando-se como pessoas com um pé na cova. Ou você pode se juntar a mim nesta terra abandonada e agarrar firmemente o futuro em suas próprias mãos. Silêncio. Um silêncio sepulcral. O vento noturno uivava, e a fogueira tremeluzia levemente, iluminando rostos complexos. De repente, um baque surdo rompeu a noite com um estrondo. O cavaleiro Capitão Lambert ajoelhou-se sobre um joelho, seu punho direito batendo com força contra o peito. Juro seguir meu senhor até a morte. Imediatamente depois, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa. Juro seguir meu senhor até a morte. Juro seguir meu senhor até a morte. Os cavaleiros ajoelharam-se um após o outro, golpeando com força o peito com o punho direito. Capítulo 3. A bondade que você me demonstrou está longe de terminar. Na manhã seguinte, após o batismo com sopa de galinha da noite anterior, o moral dos cavaleiros havia claramente mudado. Eles não estavam mais apenas executando tarefas mecanicamente. Seus movimentos eram mais rápidos e um lampejo de espírito de luta havia surgido em seus olhos. Alguns começaram a verificar proativamente seus equipamentos. Outros discutiram a situação no território do norte e alguns até começaram a pensar em como defender o acampamento. Embora as promessas feitas por Louis parecessem tão distantes, comparado a esperar sem rumo pela morte, ter um objetivo a perseguir sempre foi muito melhor. É claro que Louis sabia que um único discurso apaixonado não conseguiria mudar completamente a mentalidade deles. Sem benefícios tangíveis, o moral se dissiparia rapidamente novamente. Ele precisava apresentar imediatamente vantagens práticas para mostrar a esses cavaleiros uma esperança real. No glaciar, o vento frio uivava. Os cavaleiros olharam para a espessa camada de gelo sob seus pés, trocando olhares perplexos. Será que dá mesmo para pescar aqui? Murmurou alguém. Lord Louis disse isso, não custa tentar. Lambert foi o primeiro a brandir seu martelo, golpeando-o com força contra o gelo. Muitos cavaleiros riram secretamente. Será que ele realmente pensava que podia simplesmente encontrar qualquer rio, abrir uma fenda e pescar? Esse senhor ainda era muito ingênuo. Mas ninguém ousou desafiar a ordem de Louis, então os cavaleiros, seguindo suas instruções, brandiram suas armas e começaram a quebrar o gelo. Tum, tum, tum. Em pouco tempo, uma fenda estreita apareceu e a água fria e profunda do rio jorrou de lá. Uma grande rede foi lentamente baixada na água, e todos prenderam a respiração, olhando atentamente para a fenda. De repente, a corda da rede apertou. Puxar. No segundo seguinte, uma luz prateada brilhou e um bacalhau cristal do norte foi retirado da água, debatendo-se bravamente no gelo. Meu Deus, existem mesmo peixes. Rápido, rápido, peguem eles. Não os deixem escapar. Os cavaleiros se juntaram à brincadeira, agitando animadamente suas redes de pesca. Vez após vez, as redes eram baixadas e puxadas, e bacalhaus cristal do norte, de um branco prateado, eram capturados. Com suas escamas refletindo uma luz deslumbrante sob o sol da manhã. Eles contaram, um total de 12. Nesse instante, um cavaleiro experiente exclamou empolgado. Estes são bacalhaus de cristal do norte. Um tesouro raro encontrado apenas em terras extremamente frias.
Seus ossos podem purificar linhagens sanguíneas e aumentar a força. Ao ouvirem isso, a respiração dos cavaleiros acelerou. Eles compreendiam muito bem o que significava purificar o sangue. Isso representava não apenas um aumento imediato de força, mas também um aumento no potencial futuro de um cavaleiro. Tal tesouro, mesmo os nobres poderiam desfrutar apenas algumas vezes na vida, se ele pudesse apenas dar um gole. E justamente quando estavam perdidos em suas fantasias, as palavras discretas de Louis chegaram aos seus ouvidos. Metade desses peixes é para vocês. Faremos sopa de peixe mais tarde. Essas poucas palavras explodiram entre os cavaleiros como um trovão. Isso era algo que eles nem sequer ousariam sonhar. Quando é que eles, cavaleiros exilados no território do norte, alguma vez receberam uma bênção dessas? Os cavaleiros entraram em erupção. Lord Louis, está falando sério? Um cavaleiro ergueu subitamente o olhar, com a voz tremendo ligeiramente de excitação. Isto é bacalhau cristal do norte. Os nobres do sul talvez nem sequer tenham a oportunidade de comê-los algumas vezes na vida. Viva Lord Louis! Emoção, choque e incredulidade, todas as emoções entrelaçadas, finalmente se transformando em gritos de louvor. Logo, uma grande panela foi colocada sobre a fogueira, e a sopa de peixe fervente borbulhou, exalando um aroma rico e fresco. Após o cozimento lento, a sopa de peixe adquiriu uma tonalidade branco-prateada tênue, como se partículas de luz fluíssem dentro do caldo, como um presente dos céus. Assim que a sopa de peixe ficou espessa e saborosa, as tigelas foram enchidas e entregues aos cavaleiros. Podemos mesmo beber isso? Um cavaleiro segurava uma tigela de madeira com as mãos tremendo, não de medo, mas de incredulidade. Chega de conversa, beba logo. Louis pegou sua tigela e bebeu tudo sem hesitar. A sopa deslizou por sua garganta, a energia se espalhando rapidamente de seu estômago para seus membros, uma corrente quente invisível lavando as impurezas de seu sangue. Ao verem isso, os outros cavaleiros pegaram avidamente suas tigelas de madeira e engoliram a sopa de peixe. No instante em que o líquido quente entrou em suas gargantas, seus movimentos congelaram por um momento, como se algo estivesse despertando dentro deles. No instante seguinte, todos se sentaram de pernas cruzadas em uníssono, fecharam os olhos em concentração e rapidamente praticaram suas técnicas de respiração, absorvendo avidamente essa energia inefável, com medo de desperdiçar sequer um vestígio. Alguns tremeram levemente, sentindo a sensação de sua linhagem sanguínea sendo purificada profundamente, uma leveza sem precedentes permeando todo o corpo. Alguns cerraram os dentes, suportando o calor intenso por dentro, como se seus ossos e sangue estivessem passando por algum tipo de transformação naquele momento. O acampamento estava silencioso, com apenas os sons constantes da respiração subindo e descendo, convergindo em uma ressonância invisível. De repente, um suspiro quebrou o silêncio. Meu corpo! Os olhos de um jovem cavaleiro aprendiz se arregalaram, uma luz estranha surgindo no fundo de suas pupilas. Bum! Um tênue brilho prateado emanou dele, e todos os cavaleiros congelaram, com as pupilas se contraindo bruscamente em seguida. A aura de um cavaleiro formal. Ele avançou. Antes que terminasse de falar, outro cavaleiro aprendiz também tremeu violentamente, uma luz tênue emanando de seu corpo, e ele também rompeu seu reino. Silêncio sepulcral seguido por um clamor explosivo. É uma loucura completa. Só uma tigela de sopa de peixe, e ele já consegue romper a barreira? O olhar dos cavaleiros em relação a Louis havia mudado completamente. Há poucas horas, eles ainda se perguntavam que direito esse senhor inútil, exilado no território do norte, tinha de liderá-los. Seriam suas promessas realmente confiáveis? O amanhecer de que ele falava era apenas uma ilusão, mas agora, todas as dúvidas já haviam se transformado em uma reverência sem fim. Eles tinham testemunhado com seus próprios olhos dois cavaleiros aprendizes romperem as barreiras e se tornarem cavaleiros formais em pouco tempo. Tal façanha nos nobres territórios do sul exigiria longo treinamento e vastos recursos, mas aqui, era apenas uma tigela de sopa de peixe. Mesmo que outros cavaleiros não tenham avançado diretamente, sua força aumentou significativamente. Isso foi simplesmente inacreditável, chegando a fazer as pessoas se perguntarem se era uma ilusão. E tudo isso foi possível graças a um gesto casual de Louis, que obteve um tesouro tão precioso. É claro que eles não sabiam da existência do sistema de inteligência, apenas sentiam que Louis havia recebido a graça divina. E o que mais os deixou incrédulos foi que Lord Louis generosamente compartilhou esses bacalhaus cristal do norte com eles. Esses itens preciosos que nem mesmo os nobres podiam desfrutar, Louis compartilhou com eles com tanta facilidade. Nesse momento, todos os cavaleiros estavam extremamente gratos a Louis. Ninguém mais questionava as promessas que ele fizera na noite anterior. Todas as dúvidas haviam sido dissipadas. Agora, restava apenas um objetivo comum em seus corações: unir-se em torno de Louis e abraçar seu lindo futuro. Viva Lord Louis! Viva Lord Louis! Gritaram os cavaleiros em uníssono, suas vozes entusiasmadas ecoando pelas terras geladas do território do norte. A bondade de Lord Louis era infinita. Capítulo 4. Pessoas inúteis se reúnem no norte. Louis sentou-se de pernas cruzadas, ajustando a respiração, e a técnica de respiração das marés começou a funcionar naturalmente dentro dele. Inspire, expire. Respirações profundas e prolongadas ecoavam em seu peito, como o fluxo e refluxo das marés consumindo e refinando a energia trazida pelo bacalhau cristal do norte. A técnica de respiração das correntes era a técnica de controle da respiração herdada da família Calvin. O foco era a linhagem sanguínea que pulsava como as marés do oceano, enfatizando ciclos de ascensão e queda, explodindo em poder durante a maré alta e retornando à estabilidade durante a maré baixa. Sob a ação purificadora dessa energia quente, porém violenta, a linhagem de Louis pareceu ser remodelada. Ele podia sentir a velocidade do seu fluxo sanguíneo aumentando, seus meridianos ficando mais desobstruídos, e até mesmo seus ossos pareciam estar ligeiramente quentes.
como se estivessem passando por uma transformação. Finalmente, ele expirou lentamente, o calor interno diminuindo gradualmente e retornando à calma. Ele havia avançado. Ele agora era um cavaleiro formal de nível intermediário. Tal força em tenra idade, entre pessoas comuns, seria considerada um gênio raro. No entanto, entre os descendentes do Duque Calvino, ele ainda era considerado um inútil de quinta categoria. Afinal, seu irmão mais velho já era um cavaleiro de elite, com ilustres feitos militares, tendo prestado grandes serviços ao Império. Neste mundo, o poder de um cavaleiro originava-se do despertar de sua linhagem sanguínea. Nem todos podiam se tornar cavaleiros. Apenas aqueles com uma linhagem sanguínea suficientemente poderosa conseguiam ativar o poder cavalheiresco adormecido dentro de si. Ao trilhar o caminho de um cavaleiro, existiam 6 estágios principais: cavaleiro aprendiz, cavaleiro formal, cavaleiro de elite, cavaleiro extraordinário, cavaleiro no auge de sua carreira e cavaleiro lendário, sendo que cada estágio representava um abismo significativo. É claro que Louis já não tinha pressa. Com o sistema de inteligência diária em mãos, oportunidades futuras não faltariam. Após absorver completamente a essência da sopa de peixe, Louis interrompeu lentamente a técnica de respiração das marés e abriu os olhos. Ele percebeu imediatamente que os cavaleiros ao redor o olhavam com olhos reverentes. No segundo seguinte, aplausos ensurdecedores ecoaram por todo o acampamento. Viva o Senhor! Ao ouvir os aplausos estrondosos, Louis finalmente respirou aliviado. Isso significava que seu prestígio estava inicialmente estabelecido e, pelo menos por enquanto, ele não precisava mais se preocupar com a lealdade dos cavaleiros. Após os aplausos cessarem, Louis olhou para Lambert ao seu lado e perguntou: qual a distância daqui até a cidade da Alabarda de Gelo? Lambert respondeu respeitosamente: cerca de 200 quilômetros. Isso significa 5 ou 6 dias de viagem, disse Louis, assentindo levemente com a cabeça, e então ordenou com firmeza: acelere o passo. Tente chegar até a tarde daqui a 3 dias. Lambert respondeu respeitosamente: entendido. Normalmente a equipe jamais conseguiria viajar tão rápido, especialmente neste deserto gelado. Mas agora, o moral dos cavaleiros estava no auge, e alcançar tal objetivo de marcha era mais do que viável. Cidade da Alabarda de Gelo, a capital da província do Norte, era também o centro militar e político mais importante do Norte. A principal tarefa de Louis nesta viagem era escolher seu território pioneiro e, naturalmente, quanto mais cedo ele escolhesse, maiores seriam os benefícios. Mas o que realmente o motivou a correr para a cidade da Alabarda de Gelo foram as 3 informações atualizadas pelo sistema hoje. 1. Daqui a 3 dias Vaio, o futuro cavaleiro do pico, será levado ao mercado negro da cidade da Alabarda Gelada por um traficante de escravos. 2. Daqui a 3 dias Silco, um aprendiz de alquimista, será procurado pela guilda da Medula Dourada por roubar uma fórmula secreta e será levado ao mercado negro da cidade da Alabarda Gelada por um traficante de escravos, disfarçado de escravo. 3. O Duque Edmundo está furioso porque várias famílias estão enviando seus filhos pródigos para o norte. A primeira informação surpreendeu muito Louis. Neste mundo, um cavaleiro de elite já era considerado um combatente de nível T1, embora não fosse tão raro quanto um cavaleiro lendário. No entanto, cada cavaleiro do pico era quase um comandante militar ou um pilar do reino, considerado uma pedra angular por qualquer força. O Vaio atual talvez ainda não tenha atingido a maturidade, mas seu talento por si só, capaz de alcançar o nível de um cavaleiro de elite, já justificava o investimento de Louis. A segunda informação também foi extremamente valiosa. Os alquimistas deste mundo eram semelhantes a químicos, habilidosos no manuseio de diversos itens mágicos e até mesmo capazes de transformar materiais baratos em bens de alto valor, o que os tornava talentos muito procurados pelas grandes potências. Toda a família Calvin tinha apenas 3 alquimistas formais. E embora os aprendizes de alquimia ainda não estivessem totalmente maduros, eles ainda eram extremamente raros. O plano de Louis era simples. Primeiro, fingir que comprava Silco casualmente e, em seguida, observá-lo em segredo. Se ele de fato tivesse potencial e não representasse perigo, seria mantido e treinado. Afinal, o preço de um escravo não deveria ser muito alto. Quanto ao terceiro ponto, mesmo sem o sistema de inteligência, Louis poderia ter previsto que isso aconteceria. Com várias famílias se apressando para enviar seus filhos inúteis para o norte, o Duque Edmundo, como governador da província, ficou naturalmente furioso. Mas, da perspectiva de Louis, isso pode não ser uma coisa ruim. Se bem administrado, isso poderia até se tornar parte de seus planos. Como a cidade da Alabarda de Gelo oferecia tantas oportunidades, ele precisava chegar o mais rápido possível. Malditos! Esses parasitas sanguessugas. O Império os enviou para proteger o norte, não para mandar um bando de inúteis para nos afundar. No gabinete do governador, relatórios volumosos foram atirados sobre a mesa. Papéis espalhados, refletindo a expressão furiosa do Duque Edmund. Uma rebelião ocorrida 2 anos antes quase levou todo o norte a se separar do controle imperial. Os rebeldes chegaram até mesmo a romper as muralhas externas da cidade da Alabarda Gelada. O Duque Edmundo liderou suas forças de elite em uma sangrenta batalha de 3 meses, mal conseguindo conter os rebeldes. Mas a que custo? Fortalezas na fronteira foram destruídas, celeiros incendiados, o exército sofreu mais da metade de suas baixas e seu único filho morreu. A ordem em todo o norte ainda não havia sido totalmente restabelecida. Desta vez, o imperador finalmente percebeu que a estabilidade não poderia ser mantida apenas por guarnições militares. Assim, ele elaborou uma estratégia de enviar herdeiros nobres ao norte para desbravar territórios, usando seu poder para estabilizar a fronteira. Mas essas famílias nobres idiotas,
Será que eles realmente pretendiam enviar suas famílias de elite para o norte para arriscar suas vidas? Que piada! Um bando de inúteis foi enviado para o norte. Embora houvesse algumas pessoas normais, elas eram poucas. O Duque Edmund riu com extrema raiva, pegou um relatório e o abriu casualmente. Vejam a qualidade do que eles enviaram. O terceiro filho da família Alvin, que dizem ser viciado em jogos de azar, tem dívidas suficientes para comprar 3 mansões na capital real. O jovem chefe da família Grant, que dizem ter apenas 15 anos, já é um frequentador assíduo de vários bordéis do Império. O oitavo filho do Duque Calvino, habitualmente ocioso, apenas um cavaleiro formal de nível baixo devido aos recursos da família, um completo imprestável. Será que são mesmo nobres? São prostitutas, jogadores e glutões enviados para mim. Um bando de idiotas mimados. Seus ancestrais construíram este império com ferro e sangue, mas agora eles só sabem disputar o poder e tramar. Além dos interesses de suas próprias famílias, onde fica a segurança do império? O Duque Edmund estava furioso, socando a mesa com tanta força que até mesmo a robusta mesa de madeira rangeu sob o impacto. O ambiente na sala era tão opressivo que chegava a ser sufocante. Seus assessores mantinham a cabeça baixa, sem ousar falar. Após um longo tempo, Edmund respirou fundo, reprimiu à força a raiva e recostou-se na cadeira, com um olhar gélido. Ótimo! Já que esses tolos vieram, que se virem sozinhos. O norte ainda precisa contar conosco. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 5. Escolhendo um território. Sobre o chão coberto de neve, uma equipe de mais de 40 cavaleiros se aproximava lentamente da cidade da Alabarda de Gelo. No centro da equipe, uma carruagem pintada de preto movia-se firmemente, com uma bandeira ostentando um brasão de lua carmesim pendurada no teto. Uma exibição tão grandiosa naturalmente chamou a atenção dos guardas dos portões da cidade, que observavam os recém-chegados com cautela. Ao se aproximarem dos portões da cidade, um jovem alto e esguio desceu lentamente da carruagem. Ele ergueu a mão e retirou o capuz, revelando um belo rosto. Sou Louis Calvin, um barão da fronteira investido pelo Império. Aqui para prestar minhas homenagens ao Duque Edmund. Os soldados trocaram olhares, com surpresa nos olhos. A família Calvin era uma das 8 grandes famílias do Império Sangue de Ferro, e mesmo no norte, gozava de certo renome. Embora desconhecessem a posição do jovem dentro da família Calvin, ele não era alguém que soldados comuns como eles pudessem se dar ao luxo de menosprezar. Um soldado se virou e entrou na cidade para fazer um relatório. Pouco depois, um oficial de meia-idade saiu apressado para cumprimentá-los. Lord Louis, Sua Graça o Duque está ciente de sua chegada. Por favor, acompanhe-me até a cidade. Assim, guiados pelo oficial, Luiz e seu grupo atravessaram os pesados portões da cidade e entraram na cidade da Alabarda de Gelo. As ruas da cidade, embora largas, estavam cheias de buracos com neve e água barrenta misturadas, deixando um rastro de pegadas enlameadas por onde passavam. A maioria das casas era construída de pedra e madeira, de forma rudimentar e em ruínas, sendo possível até mesmo ver destroços expostos ao vento e à neve. Os pedestres nas ruas eram poucos, dividindo-se basicamente em 2 tipos. Um tipo era o dos soldados da fronteira norte, vestidos com casacos de pele. Seus rostos estavam marcados pelo cansaço e seus olhos carregavam a indiferença trazida pela longa experiência no campo de batalha. O outro tipo era composto por plebeus envoltos em tecido grosseiro, com expressões apáticas, concentrados apenas em apressar o passo. O olhar de Louis percorreu aquelas cenas, mas seu coração permaneceu inabalável. Considerando os escassos recursos e as frequentes guerras na fronteira norte, manter a ordem vigente já era algo notável. O Duque Edmund está lá dentro. O oficial conduziu Louis e sua comitiva até o gabinete do governador. O quarto não tinha decorações luxuosas em excesso, apenas uma escrivaninha grande e pesada, várias estantes de livros antigas e uma bandeira militar azul escura pendurada na parede. Atrás da mesa estava sentado um homem de meia-idade cujo rosto ostentava uma horrível cicatriz de sabre, que se estendia do canto do olho esquerdo até o queixo, tornando sua expressão já severa ainda mais marcante. Sua presença era como uma fortaleza imóvel, emanando uma pressão sufocante. Este homem era o governante da cidade de Frochalberd, o controlador de facto da província da fronteira norte, o Duque Edmund, cavaleiro formal intermediário. Ele examinou Louis com desdém, o olhar carregado de desprezo, um pirralho da família Calvin. A expressão de Louis permaneceu inalterada. Ele assentiu levemente com a cabeça. Sim, você é bem bonito, sem dúvida. Os lábios de Edmund se curvaram levemente, seu tom carregando desdém e escárnio. Comparado ao seu irmão mais velho, que é renomado por suas conquistas militares, você certamente tem mais cara de nobre. Louis não se surpreendeu com sua atitude desdenhosa. Afinal, este era um mundo onde os fortes se aproveitavam dos fracos, e a força era a prova mais poderosa disso. Era normal que sua força fraca fosse menosprezada por um famoso cavaleiro do pico. Então, sem perder tempo com formalidades, ele retirou o certificado de pioneiro com o selo real e disse: estou aqui para registrar meu território pioneiro. Edmund pegou o certificado de pioneiro, folheou-o casualmente, confirmou a identidade de Louis como um lorde pioneiro. Depois retirou um mapa de uma pilha de documentos sobre a mesa e o abriu. Além das áreas marcadas com círculos vermelhos, todos os outros locais estão disponíveis para seleção. Louis olhou para baixo. Era um mapa detalhado da província da fronteira norte. A província da fronteira norte era vasta e ilimitada, aproximadamente metade do tamanho da Rússia em sua vida anterior. No entanto, havia apenas cerca de uma dúzia de círculos vermelhos no mapa, designados como áreas não selecionáveis. Havia muitos lugares para escolher, o que animou um pouco Louis. Para facilitar esse plano de recuperação, o Império emitiu uma ordem de recuperação do território do norte completa. Uma de suas disposições declarava claramente: todos os lordes pioneiros recém-nomeados devem ir à mansão do governador para se registrar e escolher suas terras pioneiras iniciais.
com prioridade para aqueles que chegarem primeiro. Ao que tudo indica, ele foi um dos primeiros lordes pioneiros a chegar. Quanto aos outros nobres enviados por suas famílias, provavelmente estavam protelando, relutantes em vir para a fronteira norte, esperando adiar o máximo possível, sem levar o assunto a sério. Para ele, essa foi uma excelente notícia. Louis contemplava o mapa complexo, perdido em pensamentos. Nos últimos dias, ele vinha analisando minuciosamente as diversas informações fornecidas pelo sistema, tudo para este momento. As diversas informações trazidas pelo sistema diário de inteligência rapidamente se entrelaçaram em sua mente, e ele continuamente as filtrava e comparava, buscando o território mais adequado para o desenvolvimento. Na verdade, ele já tinha vários alvos ideais em mente, portanto, essa seleção não levou muito tempo. Ele estendeu a mão, circulou um local no mapa e olhou para Edmund. É aqui. Edmund olhou para o local indicado por Louis, com um lampejo de surpresa nos olhos. Localizava-se no sudeste da fronteira norte, na junção da fenda da Rocha Verde e da tundra de musgo cinzento, a 75 quilômetros do fiord uivante gelado. À primeira vista, esse garoto escolheu um bom lugar. Essa área possuía uma das raras regiões ligeiramente mais quentes da fronteira norte, permitindo o plantio de algumas culturas resistentes ao frio durante as estações que não fossem o inverno rigoroso. Só isso já fazia com que fosse muito melhor do que a maioria dos lugares na região da fronteira norte. Além disso, havia um pequeno riacho nas proximidades, garantindo um amplo suprimento de água e permitindo a pesca para sustentar a vida. Mais importante ainda, havia alguns veios de minério de ferro frio, embora a extração fosse extremamente difícil, se um método adequado pudesse ser encontrado. Ainda haveria um imenso potencial de desenvolvimento. Na fronteira norte, esta terra perpetuamente congelada com poucos recursos e de frio intenso, este lugar era sem dúvida uma das poucas áreas férteis. O Duque ergueu a cabeça e examinou novamente o jovem à sua frente. Inicialmente, ele o considerará apenas um nobre dissoluto comum, mas não esperava que ele entendesse como escolher a localização de um território. Ao que parecia, ele não era tão ingênuo quanto aparentava. O Duque Edmundo observou Louis com interesse e de forma atípica elogiou-o. Uma boa escolha. Louis não demonstrou qualquer arrogância ao ouvir o elogio de Edmundo. Agradeço o elogio do Duque, mas apenas fiz o meu melhor para tomar a decisão mais adequada. Edmund admirava ainda mais Louis, dando-lhe um tapinha no ombro. Se cada lorde pioneiro tivesse a sua visão, a fronteira norte estaria salva. Com um gesto casual, ele pegou um selo de aço e o pressionou firmemente contra o documento pioneiro de registro de Senhor de Louis, confirmando oficialmente a soberania do Barão Louis sobre este território. Louis pegou o documento, seus dedos roçando o selo de aço com o emblema da alabarda de gelo gravada. Ele parecia calmo por fora, mas seu coração já fervilhava de alegria. O terreno escolhido com base no sistema diário de inteligência não poderia ser um território comum. Se Edmund soubesse seu verdadeiro valor, jamais o deixaria cair facilmente nas mãos de outra pessoa, mas o guardaria com unhas e dentes. Capítulo 6 Território da Maré Vermelha. De acordo com a localização escolhida por Louis, ele conseguiu adquirir 300 quilômetros quadrados de terras no território do norte como seu território pioneiro inicial. Ele deu o nome de Território da Maré Vermelha. Por um lado, era porque o brasão da família Calvin era vermelho carmesim. Por outro lado, era uma forma de homenagear sua terra natal, a qual ele nunca poderia retornar. Aos olhos do Duque Edmund, esta terra era apenas relativamente mais habitável do que outras áreas do território do norte. Mas aos olhos de Louis, com o sistema diário de inteligência, aquilo era praticamente o Vaticano do território do norte, a cidade natal do imperador europeu. Em primeiro lugar, os rios dentro do território receberiam cardumes de peixes migratórios para desovar a cada primavera e outono, tornando a fonte de alimento incrivelmente estável. A carne de peixe, rica em calorias e proteínas, poderia não só alimentar os moradores, mas também fornecer suplementos energéticos aos soldados. Ele poderia até vislumbrar a possibilidade de espécies de peixes mágicas, como o bacalhau cristal do norte. Em segundo lugar, ocorreram erupções geotérmicas no território, que foram praticamente um milagre no território do norte. Elas não só podiam elevar a temperatura do solo circundante, permitindo o cultivo de algumas culturas resistentes ao frio, como também podiam ajudar as pessoas a sobreviver aos invernos mais rigorosos. Esses alimentos, combinados com carne de peixe, eram suficientes para alimentar seus moradores, e ainda sobrava um pouco para venda. É importante saber que os alimentos eram o produto mais caro no território do norte. Além disso, as erupções geotérmicas também trouxeram à luz uma pequena fonte termal. Enquanto os ventos cortantes do território do norte faziam os outros tremerem de frio, ele podia relaxar em uma fonte termal e beber uma sopa quente. Só de pensar nisso já era revigorante. No entanto, o que realmente o deixou entusiasmado foram os recursos minerais daquele território. Não havia nada de especial no minério de ferro frio comum. Era algo comum no território do norte e um material essencial para a fabricação de armas e armaduras. Mas uma mina de medula mágica estava escondida na periferia do território e ainda não havia sido descoberta. A essência do magma era semelhante ao enxofre em sua vida anterior, um material fundamental para a fabricação de explosivos, muito procurado pelos alquimistas. É claro que no momento ele não tinha capital para explorá-lo, e sua força ainda era muito fraca, o que o tornava facilmente cobiçado por outros. Um dia, ele usaria isso para chocar profundamente o mundo inteiro. Cavaleiros que explodem pólvora mágica, que emocionante. Com abundantes fontes de alimento, calor geotérmico, veios minerais e essência magmática, este lugar era simplesmente um presente dos céus, completamente diferente de qualquer outro que se possa imaginar no território do norte. Além disso, sua intuição lhe dizia que o potencial do território da Maré Vermelha estava longe de se limitar a isso.
Ao ver Louis segurando o certificado de pioneiro, parado imóvel, com um sorriso nos lábios ainda por exibir, o Duque Edmund não resistiu à tentação de provocá-lo. Que tal eu te convidar para uma refeição? Louis então saiu do êxtase, tossiu levemente e se recompôs. Ele ainda tinha uma coisa a fazer antes de partir. Ele ergueu a mão, sinalizando para seus cavaleiros trazerem 2 caixas. Quando a primeira caixa foi aberta, 3 bacalhaus cristal do norte vivos saltaram à vista. Suas escamas branco-prateadas brilhando com um leve etéreo fulgor sob a luz da fogueira. Os olhos do Duque Edmund brilharam de repente. Bacalhau cristal do norte. Até mesmo ele, o governador do território do norte, achava difícil adquirir itens tão raros, e esse jovem trouxe 3 deles de uma só vez. Sua carne não era apenas deliciosa, mas, mais importante ainda, a essência de seus ossos podia melhorar o físico e a energia vital de um cavaleiro, sendo especialmente útil para aqueles que se encontravam em um momento de estagnação. E sua filha estava justamente presa no limiar do estágio inicial de cavaleiro de elite. Com a ajuda deste bacalhau de cristal do norte, sua taxa de sucesso certamente aumentaria muito. No entanto, antes que ele pudesse falar, Louis sorriu e disse: "Estes 3 peixes são o meu presente de boas-vindas ao Duque." O Duque Edmund ficou ligeiramente atônito, depois olhou para o jovem com olhos complexos. Um objeto tão precioso, simplesmente doado? Esse jovem foi realmente muito generoso? Mesmo para ele, recursos preciosos desse nível eram raros e difíceis de obter, muito menos distribuídos levianamente. Contudo, antes que o Duque pudesse refletir mais sobre o assunto, Louis abriu a segunda caixa. Dentro da caçamba havia exatamente mais 3 bacalhaus cristal do norte. Dessa vez, Louis sorriu e disse: "Esses 3 estão à venda." Garoto astuto. O Duque Edmund finalmente não conseguiu conter o riso, com um toque de admiração. "Fale, o que você quer?" Louis respondeu sem hesitar: "Preciso de pessoas, escravos, soldados, artesãos e cavaleiros." Ao ouvir isso, Edmund confirmou definitivamente uma coisa: aquele jovem não estava no território do norte para ficar à deriva esperando a morte. Ele realmente queria ser pioneiro, estabelecer seu próprio poder nesta terra árida e fria. Um leve sorriso surgiu nos olhos de Edmund. "Quantos você quer?" "Quanto mais gente, melhor, é claro. Não vou deixar vossa graça sofrer nenhuma perda." Louis sorriu levemente. "E você está pedindo demais. Compre escravos você mesmo no mercado de escravos. Quanto aos soldados, posso lhe dar 50. 150. Louis ergueu os dedos. Muito ganancioso. Edmund balançou a cabeça. "No máximo 120. Por acaso, tenho um grupo de novos recrutas que ainda não terminaram o treinamento. É impossível para mim lhe dar veteranos. Vou lhe dar 30 artesãos. Mais do que isso e você pensaria que estou fazendo caridade." Louis suspirou, assentiu com a cabeça e disse: "Muito bem. E quanto aos cavaleiros? De preferência, todos cavaleiros formais." Edmund zombou. "Cavaleiros formais? Nem pensar." Louis então perguntou: "E quanto aos cavaleiros aprendizes?" Os dedos do Duque hesitaram, seu olhar pensativo por um momento, e ele finalmente falou: 10 cavaleiros aprendizes e 3 cavaleiros formais? Eles obedecerão às suas ordens, mas devem jurar lealdade ao território do norte. Os lábios de Louis se curvaram em um sorriso, e ele estendeu a mão, fechado. Edmund olhou para ele, sorrindo enquanto apertava sua mão. "Garoto astuto, não morra tão cedo." Após negociar, Louis conseguiu trocar 6 bacalhaus de cristal do norte pelos talentos de que mais precisava. Todos os 120 soldados não tinham treinamento, o que significava que Louis teria que estabelecer seu próprio sistema de treinamento. 30 artesãos não eram muitos, mas seu papel era insubstituível. Eles podiam construir casas, estradas e infraestrutura. E 10 cavaleiros aprendizes, 3 cavaleiros formais. Louis olhou para a lista à sua frente, com um leve sorriso nos lábios. Os 120 soldados, embora não tivessem treinamento rigoroso, eram pelo menos utilizáveis e com algum aprimoramento, seriam suficientes para formar uma guarnição qualificada. Os 30 artesãos, embora não fossem numerosos, foram suficientes para construir casas, estradas e infraestrutura, lançando as bases para o território da Maré Vermelha. E os 10 cavaleiros aprendizes e os 3 cavaleiros formais aumentaram consideravelmente suas fileiras de cavaleiros. Louis achou que essa transação foi mais bem sucedida do que o esperado, e o Duque Edmund foi muito mais generoso do que ele imaginava. Em todo caso, ele havia conseguido o que mais precisava. Após assinar o contrato de trabalho, Edmund olhou para Louis, que ainda estava ali parado, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. "A transação está concluída. Por que você ainda está aqui? Esperando que eu ofereça um banquete de despedida para você?" Louis sorriu e se virou para sair. No entanto, Edmund fez uma pausa repentina, dizendo significativamente: "É melhor você ir ao mercado de escravos e comprar alguns para levar de volta. Do contrário, com a situação atual do seu território, depender apenas de vagabundos não será suficiente." Louis ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Mesmo sem um lembrete, ele teria ido verificar. Afinal, 2 talentos o aguardavam no mercado de escravos. Edmund instruiu o oficial que estava por perto: "Leve-o para lá. Não deixe que aqueles mercadores inescrupulosos o extorquem." "Sim, meu senhor." O oficial fez uma leve reverência e em seguida gesticulou para que Louis o seguisse. Louis agradeceu-lhe. "Então eu agradeço a vossa graça pela sua bondade." O Duque acenou com a mão, dispensando. Capítulo 7. Mercado de escravos. Um vento gélido uivava pelo mercado leste da cidade da Alabarda gelada. O ar estava impregnado com o cheiro pungente de peles de animais, o aroma de carne assada e o clangor seco de ferramentas de ferro. As barracas que ladeavam as ruas eram simples, a maioria consistindo apenas de alguns postes de madeira sustentando um todo, com as mercadorias expostas de forma desordenada. Originalmente, este era apenas um pequeno posto comercial.
ocasionalmente visitado por agricultores e caçadores para trocar mercadorias por alimentos e artigos de primeira necessidade. Mas desde que a Ordem de Recuperação do Território do Norte foi emitida, muitas guildas mercantes farejando ouro invadiram a região como lobos famintos. Eles transformaram à força esse pequeno mercado em um movimentado centro comercial. Na extremidade leste do mercado, uma cerca de madeira rústica delimitava um espaço aberto, onde um grupo de escravos maltrapilhos estava de pé. A maioria deles estava aglomerada com a cabeça baixa, como se estivessem acostumados a serem tratados como mercadorias. Ocasionalmente, era possível vislumbrar olhares desafiadores repletos de raiva. Mas assim que o chicote do mercador de escravos estalasse 10 vezes, toda chama de resistência se extinguiria instantaneamente. Embora o mercado de escravos fosse uma área cinzenta dentro do Império, no caótico território do Norte, era praticamente um segredo aberto. Tanto os senhores pioneiros quanto os contrabandistas sabiam o que mais faltava ali: mão de obra. Venham ver, jovens trabalhadores fortes, hábeis em mineração, extração de madeira, construção com tijolos e colheita de algodão. Eles são mais capazes que um boi. Estes são prisioneiros de guerra da Terra da Neve. Embora ainda não estejam completamente domesticados, o preço é barato. Compre-os, treine-os por alguns meses e eles serão obedientes. Quer escravos mais inteligentes? Estes são alfabetizados e podem até ajudar a gerenciar as contas. Gritos diversos surgiam e cessavam enquanto os mercadores de escravos vendiam habilmente suas mercadorias. Para eles, esses escravos não eram essencialmente diferentes de cavalos ou outras mercadorias. O mercador de escravos avistou Luiz e sua comitiva. Imediatamente esboçou um sorriso obsequioso e aproximou-se para cumprimentá-los. Senhores, venham ver, estes são os melhores trabalhadores do território do Norte, com garantia de trabalho árduo, resistência ao frio e à fome, e a um preço excelente. O oficial que acompanhava Luiz franziu a testa e lembrou ao mercador de escravos: este é o Barão Calvino. Pense bem antes de falar, não tenha mais intenções. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O mercador de escravos acenou repetidamente com as mãos, seu sorriso ficando ainda mais entusiasmado. Este humilde comerciante faz negócios honestamente e de forma justa com preços muito razoáveis. Meus escravos aqui são todos trabalhadores e habilidosos. Agricultura, corte de lenha, construção de casas, colheita de algodão, não há nada que eles não possam fazer. Ele acenou com a mão, sinalizando para os escravos atrás dele que se endireitassem. Alguns escravos endireitaram as costas por reflexo, mas a maioria apenas permaneceu imóvel sem vida. Vejam só esses poucos, são todos jovens fortes e robustos com grande força, valendo por 2 bois. O mercador de escravos aproximou-se de vários escravos de pele escura e deu-lhes tapinhas nos ombros. Não se deixem enganar pela magreza deles, comem pouco e trabalham muito. Basta dar-lhes comida e trabalharão para você até escurecer, sem reclamar uma única vez. Nesse momento ele baixou a voz e esboçou um sorriso sugestivo. Claro, se você tiver outros interesses, também podemos fornecer produtos de melhor qualidade aqui. Vindas do sul de pele clara, todas cuidadosamente treinadas com garantia de satisfação. A testa de Louis franziu-se quase imperceptivelmente. Não precisa. Ao ver isso, o mercador de escravos imediatamente voltou a exibir um sorriso profissional, acenando repetidamente com a cabeça. Você é de fato um homem de visão. Agora é o momento de contratar mão de obra para a recuperação de terras no território do Norte, e esses servos rudes são a opção mais prática. Fique tranquilo, os escravos aqui não são apenas trabalhadores, mas também obedientes. Eles não lhe causarão nenhum problema. Luiz examinou os escravos à sua frente. Essas pessoas vestiam roupas esfarrapadas, tinham a pele pálida e muitos rostos marcados pela dormência. Embora o mercador de escravos se gabasse de que eles eram fortes e capazes, na realidade a maioria estava desnutrida e alguns tinham até pernas fracas, mal conseguindo ficar em pé com firmeza. Contudo, entre escravos desse nível, sua aparência era de fato muito boa. Seu olhar percorreu lentamente o grupo de escravos, parando finalmente em um jovem magro. O menino se aconchegou nos braços da mulher, seu corpo frágil tremendo como o de um pequeno animal arrepiado. Mas aos olhos de Luiz, sua identidade estava longe de ser a de um escravo comum. Esse era o alvo indicado pelo sistema Vaio, que possuía o potencial de um cavaleiro de elite. Com essa aparência tímida, não fosse o lembrete do sistema de inteligência, ninguém imaginaria que esse jovem pudesse se tornar um cavaleiro de elite no futuro, um ser capaz de influenciar uma guerra. Do outro lado, num canto do grupo de escravos, um homem ainda mais magro que os outros mantinha a cabeça baixa, o corpo ligeiramente curvado, como se tentasse desaparecer completamente na multidão. Seu rosto estava escondido atrás de cabelos grisalhos despenteados, e seu olhar se movia inquieto, sempre evitando deliberadamente o olhar daqueles ao seu redor. Ele parecia completamente comum, até mais humilde que os outros escravos. Se fosse uma pessoa comum, pensaria apenas que se tratava de um miserável patético, atormentado a ponto de entrar em colapso. Mas Luiz sabia que aquele era precisamente Silco, o aprendiz de alquimista que fugira para o território do norte depois de ser caçado por roubo. O mercador de escravos, percebendo o leve interesse de Luiz, rapidamente deu um tapinha no peito e garantiu: Senhor, se o senhor os comprar, garanto que não se decepcionará. Luiz não se apressou em decidir, mas em vez disso perguntou: quanto custa um escravo? 8 moedas de prata para um homem, 4 moedas de prata para uma mulher e uma criança, disse o mercador de escravos com um sorriso. Luiz assentiu com a cabeça. Embora os preços desses escravos não fossem baixos, também não eram excessivamente exorbitantes. Parecia que o mercador de escravos estava receoso com o oficial ao seu lado e não ousava ser muito desmedido. Quantas pessoas estão aqui no total? Há mais de 380 aqui, e se precisar de mais, posso providenciar mais de fora.
Só estas bastam, ordenou Louis com firmeza. Em seguida, ele foi a vários outros comerciantes de escravos e comprou sucessivamente mais 120 pessoas. Ele acabou reunindo 500 escravos, gastando um total de 380 moedas de ouro. Essa única transação reduziu seu patrimônio em quase metade. Configuração da moeda: 10 moedas de ferro igual a 1 moeda de cobre, 10 moedas de cobre igual a 1 moeda de prata, 10 moedas de prata igual a 1 moeda de ouro. Em seguida, Luís comprou grandes quantidades de grãos, sementes, ferramentas agrícolas, armas e outros itens necessários para o desenvolvimento de seu território. Os preços no território do norte eram pelo menos o dobro dos preços no sul, o que agravou ainda mais sua situação financeira. Após concluir todas as compras, ele contabilizou seus bens restantes, constatando que restavam apenas 68 moedas de ouro. Ele era pobre. Durante esses 2 dias na cidade da Alabarda de Gelo, Louis não só esteve ocupado adquirindo suprimentos, como também conheceu vários outros nobres que também haviam sido enviados para desbravar o território. Após breves interações, ele perdeu o interesse nesses supostos nobres. Alguns passavam os dias embriagados em tabernas, fugindo da realidade. Outros tinham rostos pálidos constantemente franzidos, tomados pelo desespero em relação ao futuro. Eles amaldiçoavam abertamente o imperador, chamando-o de incompetente na frente de Luís. Denunciavam seus pais como insensíveis e desejavam poder fugir imediatamente de volta para o sul. Louis apenas respondeu com um sorriso evasivo e parou de interagir com essas pessoas. 2 dias depois, do lado de fora dos portões da cidade da Alabarda de Gelo, um contingente de quase 1000 pessoas estava pronto para partir. Louis montou em seu cavalo e olhou para a distância. Aquilo era o território da Maré Vermelha, seu próprio domínio. Partir. Com uma ordem, a vasta procissão partiu em sua jornada, rumo ao território da Maré Vermelha, no sudeste do território do norte. Capítulo 8: Ataque do Lobo Gigante. Uma fileira de caldeirões rústicos repousava sobre lenha em chamas, e o leve aroma de mingau de trigo pairava no ar. Os escravos formaram uma longa fila, segurando tigelas rústicas de madeira, aguardando sua porção de mingau. Seus olhos estavam cheios de gratidão. No passado, eles haviam lutado contra a fome todos os dias. Até mesmo as sobras eram disputadas, e agora ter mingau quente para beber era uma bênção imensa. A bondade de Lord Louis é infinita. George, de pé atrás do fogão, servia mingau com uma grande concha de madeira, resmungando preocupado. Meu senhor, se continuar cozinhando assim, receio que não teremos grãos suficientes. E se um dia o déficit for muito grande, então? Ele foi interrompido antes que pudesse terminar por um aceno casual de mão de Louis. Quando as pessoas estão com fome, elas precisam comer. Eu disse para você cozinhar, então cozinhe. De onde vem toda essa bobagem? George abriu a boca, mas acabou suspirando e, resignado, continuou a comer o mingau. Seu novo mestre era bom em todos os aspectos, exceto pelo fato de ser generoso demais e não se importar nem um pouco com os grãos. Se isso continuar, receio que estarei de volta ao mercado de escravos em menos de 6 meses. George foi tomado pela tristeza. Sendo assim, posso muito bem comer mais 2 tigelas de mingau agora, escondido, se não posso passar fome algum dia. Louis, no entanto, não se importava nem um pouco com isso. Ele não estava preocupado com a possibilidade de a comida acabar. Os recursos do território da Maré Vermelha eram tão abundantes que ele nunca passaria fome. Essa era a confiança que seu dedo de ouro lhe dava. Na hora certa, o boletim diário de informações foi atualizado hoje. O Barão Reis, o pioneiro, morreu congelado a caminho de seu território devido ao consumo excessivo de álcool. 2. Emily Edmond, a filha mais nova do governador do território do norte, alcançou o posto de cavaleira de elite. 3. 70 lobos famintos do campo de gelo, atraídos pelo cheiro de comida, espreitam no cânion à frente, aguardando uma oportunidade para emboscar o comboio. As 2 primeiras informações eram praticamente irrelevantes para Louis. No máximo, ele sentiu alguma pena pela morte do Barão Reis. No entanto, a terceira informação tornou sua expressão solene. Os 70 lobos do campo de gelo, mesmo com suas forças atuais, não eram para serem temidos. Mas se ele fosse minimamente descuidado e essas feras ferozes lançassem um ataque surpresa causando baixas, não valeria a pena. Ele imediatamente convocou Lambert, o capitão cavaleiro, e ordenou em voz grave: formem grupos de 5 cavaleiros e peçam que eles explorem a área ao redor do cânion primeiro, em busca de qualquer atividade em comum. Lambert assentiu sem hesitar, aceitando a ordem. Os cavaleiros rapidamente se reagruparam e galoparam em direção ao desfiladeiro. O vento frio uivava, e uma sensação arrepiante e sinistra permeava o cânion. O esquadrão de cavaleiros avançou lentamente pelo chão nevado, e um cheiro desagradável pairava no ar. Era como carne podre misturada com o cheiro de animais selvagens, fazendo com que a pessoa instintivamente franzisse a testa. Lambert desmontou, agachou-se na neve e estendeu a mão para afastar a fina camada de neve, revelando pegadas desalinhadas por baixo. As pegadas eram profundas, indicando que esses lobos estavam extremamente famintos e não tiveram paciência nem para esconder seus rastros. Ele ergueu o olhar com uma expressão grave: há algo errado. Eles retornaram rapidamente para o lado de Louis e relataram suas descobertas em detalhes. Ao ouvir isso, Louis não demonstrou o menor pânico. Muito bem. Já que vieram bater a porta, que vejam quem é a verdadeira presa. Ele imediatamente ordenou que armadilhas fossem colocadas no cânion para atrair a matilha de lobos para uma armadilha. Os famintos lobos do campo de gelo jaziam escondidos na neve, seus olhos verdes e sinistros fixos no comboio distante. Sua pelagem era espessa e áspera, variando do branco acinzentado ao azul escuro, camuflando-se na neve e facilitando que se escondessem naquela região selvagem e fria. A fome fazia com que seus corpos parecessem ainda mais magros, mas o poder explosivo e aterrador escondido sob seus ossos ainda era evidente. O vento trazia um aroma tentador, a presa com que eles haviam sonhado.
O rei lobo dominante soltou um rosnado baixo. Dezenas de sombras escuras emergiram instantaneamente da neve. Como fantasmas, elas se aproximavam silenciosamente do comboio gradualmente. Cada vez mais perto, cada vez mais perto. Bang! Uma explosão surda rasgou a noite. Enormes mecanismos de estacas de madeira surgiram de repente, e lanças afiadas perfuraram os primeiros lobos, tingindo instantaneamente a neve de vermelho com sangue. A matilha de lobos foi surpreendida pela armadilha repentina e se dispersou em todas as direções. Os soldados que faziam a emboscada na periferia rapidamente esticaram as cordas de seus arcos, e as flechas caíram como uma tempestade. Svi, svi, svi. O som de flechas rasgando o ar rompeu o silêncio. Os lobos do campo de gelo não conseguiram se esquivar e imediatamente gritaram de agonia. Vários lobos foram atingidos com precisão na garganta, rolando e caindo na neve, seu sangue manchando rapidamente a brancura do solo. Agora ataquem! A espada longa de Lambert cortou um arco prateado no ar. Os cavaleiros lançaram um ataque simultâneo, e uma violenta energia de batalha incendiou instantaneamente o campo de batalha. Um cavaleiro saltou subitamente, sua lança de guerra brilhando com luz vermelha, perfurando ferozmente um lobo do campo de gelo que o atacava. A energia da explosão prendeu o cadáver do lobo na neve, criando uma enorme rachadura. Outro cavaleiro brandiu uma espada pesada, cuja lâmina estava envolta em chamas carmesins de energia de batalha. Ele saltou alto, golpeando com sua espada, as chamas cortando a noite, decepando um lobo gigante que tentava um ataque surpresa pela cintura. O sangue quente desabrochou em flores carmesim na neve. A selvageria da matilha de lobos não conseguiu mais conter o medo em seus corações, e eles se dispersaram e fugiram. Fechem a rede. Os cavaleiros ajustaram sua formação, cercando a matilha de lobos. Eles liberaram sua energia de batalha, cada golpe ceifando a vida de um lobo. Ao som de lâminas e espadas cortando a carne, a matilha de lobos foi completamente dizimada em meio a um coro de uivos lancinantes. Por fim, apenas o rei lobo permaneceu de pé sozinho, no campo de neve manchado de sangue, com sua espessa pelagem encharcada de sangue. Seus olhos verdes e sinistros fitaram Lambert intensamente, revelando sua ferocidade final. Au! O rei lobo rugiu, seu corpo colossal investindo contra Lambert. Suas garras afiadas golpearam com uma força arrepiante, capaz de rasgar aço. Mas Lambert simplesmente desviou para o lado, e uma lâmina de luz condensada de energia de batalha envolveu instantaneamente sua espada longa, com uma luz vermelha pulsando. Batida. Com seu rugido grave, a luz da espada caiu como um relâmpago. A cabeça do rei lobo foi arrancada do corpo, sangue quente jorrou e o cadáver do lobo caiu no chão. A batalha terminou ainda mais rápido do que o esperado, com a ordem de cavaleiros sofrendo quase nenhuma baixa. O chão estava coberto com os cadáveres dos lobos do campo de gelo, e a neve manchada de sangue revelava a brutalidade da batalha. Lambert, ainda sem fôlego, virou-se para olhar Louis, que vinha cavalgando em sua direção à distância. Meu senhor, a matilha de lobos foi completamente aniquilada. Os cavaleiros rapidamente contabilizaram os resultados. 70 lobos do campo de gelo, todos aniquilados. Os despojos de guerra também foram consideráveis. 70 peles grossas de lobo, presas afiadas de lobo e, o mais importante, uma pequena montanha de carne de lobo. Luiz olhou para os despojos de guerra e assentiu com satisfação. Bom, esfolem os lobos e distribuam a carne entre os irmãos para uma refeição extra. Os soldados comemoraram imediatamente. Naquele frio território do norte, poder comer uma refeição quente de carne era um sonho que se tornava realidade. Além disso, a carne de lobo não era intragável. Se preparada adequadamente, seu sabor não seria inferior ao da carne de animais selvagens comuns. Meu senhor é verdadeiramente generoso demais. Nesse momento, o olhar dos novos soldados em relação a Louis havia mudado da simples obediência para um reconhecimento sincero. Capítulo 9 Chegada. Após dezenas de dias de viagem, Louis finalmente chegou ao território da Maré Vermelha com seu comboio. No entanto, o que seus olhos viram foi uma região selvagem e sem vida. Que lugarzinho perdido, murmurou um cavaleiro do sul, observando a cena à sua frente. Louis não respondeu. Em vez disso, desmontou e observou lentamente os arredores. Árida, dilapidada e desprovida de vida, toda a terra estava desolada, sendo até mesmo ervas daninhas uma visão rara. Era de fato um lugar desolado. Mas Louis, que possuía um sistema de inteligência, estava muito certo de que aquela terra era uma fonte potencial de recursos. Calor geotérmico, depósitos minerais, pesca e grandes extensões de terra adequadas para o cultivo. Contanto que alguém estivesse disposto a desenvolvê-lo, este lugar certamente se tornaria uma terra de riquezas. Este lugar, mais cedo ou mais tarde, se tornará o território mais rico do norte, murmurou Luiz, como se fizesse uma promessa a si mesmo. Assim, sem perder tempo, Louis começou a emitir ordens de desenvolvimento. Primeiro, vamos montar tendas temporárias. Assim que a área habitacional estiver definida, podemos começar a construir casas, mas antes disso, podemos começar a derrubar árvores para preparar o terreno. Procurem fontes de água junto ao rio para garantir que todos tenham água potável e suprimentos de alimentos suficientes. Abra um espaço aberto e monte um campo de treinamento simples. Os soldados não podem negligenciar o treinamento. À medida que uma ordem após a outra era emitida, soldados e escravos rapidamente entraram em ação. Os sons de lenha sendo cortada e gritos subiam e desciam, começando a ecoar por esta terra há muito silenciosa, injetando seu primeiro vislumbre de vida. Como novo senhor do território da Maré Vermelha, Louis precisava confirmar pessoalmente o estado atual da terra antes de poder formular o plano de desenvolvimento subsequente. Então, ele passou alguns dias inspecionando cuidadosamente o território afetado pela Maré Vermelha. Quando Louis chegou à parte sul do território, notou vapor subindo lentamente de algumas áreas onde a neve havia derretido. Ele caminhou rapidamente para frente, ajoelhou-se e estendeu a mão, sentindo um leve calor. Uma fonte geotérmica?
Um lampejo de surpresa brilhou nos olhos de Louis. O sistema de inteligência havia indicado a presença de recursos geotérmicos aqui, e de fato era verdade. Em um ambiente como o norte, a presença de calor geotérmico era, sem dúvida, um recurso extremamente valioso. Se desenvolvido adequadamente, poderia não apenas proporcionar calor aos moradores, mas também facilitar a aragem da primavera. Ainda mais surpreendente, ele também descobriu várias fontes termais nas proximidades. Fontes termais e o norte. A combinação dessas duas palavras pareceu um tanto inacreditável. Ao imaginar-se relaxando em fontes termais no meio do deserto gelado, enquanto outros lords tremiam ao vento frio, Louis não pôde evitar e um sorriso surgiu em seus lábios. Aquela sensação era simplesmente o dobro da alegria. Então, ele decidiu construir sua mansão perto dessas fontes termais. Em seguida, ele chegou ao rio, onde o gelo já havia rachado e a água corria lentamente. Alguns pássaros pousavam na margem, mergulhando ocasionalmente na água para abocanhar pequenos peixes ainda adormecidos. O número de peixes no rio ainda não era grande, mas, de acordo com as informações do sistema de inteligência, com a chegada da primavera, este local se tornaria um berçário para peixes, fornecendo uma fonte estável de alimento para o território. Enquanto ele ponderava sobre como maximizar a utilização desse recurso, uma equipe de cavaleiros batedores enviada por Louis retornou correndo, trazendo informações empolgantes. Eles haviam descoberto ricos depósitos minerais no interior das montanhas. Meu senhor, nas profundezas das montanhas a noroeste, descobrimos uma jazida de minério de ferro frio. E também encontramos um tipo de minério que emite um brilho vermelho escuro ainda mais intenso, suspeito de ser uma mina de medula mágica. Lambert exclamou, boquiaberto. Mina de medula mágica? Se for verdade, é uma montanha de ouro. Louis assentiu calmamente. Ele já tinha conhecimento da existência desse veio de minério há muito tempo, através de seu sistema de inteligência, então não ficou muito surpreso. O valor da mina de medula mágica é indiscutível, mas, nas condições atuais, extraí-la ainda seria muito difícil. Mas desde que essa terra pudesse se desenvolver de forma constante, esse veio de minério um dia se tornaria a base mais importante do território da Maré Vermelha. Após essa volta, a confiança de Louis e de seus cavaleiros nesse território aumentou significativamente. O sistema de inteligência não estava errado, esta era de fato uma terra cheia de esperança. No entanto, em comparação com o valor potencial desta terra, a realidade atual era muito cruel. Ao entrarem no assentamento aborígene, depararam-se com um cenário de total ruína. A água parada misturava-se com lama em decomposição no chão, e o ar estava impregnado com um cheiro úmido e podre. Cabanas rústicas de madeira e casas de barro e palha estavam tortas, como se pudessem desabar a qualquer momento. A maioria dos moradores daqui eram idosos maltrapilhos, mulheres e crianças. Eles eram magros e fracos, envoltos em roupas mal remendadas de trapos velhos, que claramente não conseguiam protegê-los do frio do norte. Este lugar já foi administrado por alguém antes? Louis franziu a testa, observando tudo à sua frente. O funcionário interino original fugiu há muito tempo, respondeu um aborígene. Várias crianças pequenas e magricelas se amontoavam atrás de uma porta, com as bochechas vermelhas de frio, escondendo seus corpos frágeis nas sombras, observando Louis e seu grupo. Seus olhos eram tímidos, cheios de cautela e medo de estranhos. Louis observou a cena, sentindo-se muito desconfortável, tendo recebido uma educação racista. Ele simplesmente não conseguia suportar ver crianças sofrendo tais dificuldades. Ele desmontou, tirou algumas rações secas do bolso, caminhou para a frente, ajoelhou-se e ofereceu a comida. Pegue e coma. Mas as crianças apenas o observavam com cautela, ninguém ousava se mexer, aparentemente com medo de que fosse algum tipo de armadilha. No entanto, o aroma das rações secas era particularmente tentador no ar, e as crianças engoliram a saliva. Coma, disse Louis baixinho. As crianças finalmente não resistiram, agarraram a comida da mão de Louis e a devoraram vorazmente, como se temessem que ela desaparecesse no segundo seguinte. Mas Louis logo percebeu que o menino pequeno não devorou sua porção imediatamente como as outras crianças. Em vez disso, ele escondeu discretamente sua parte em suas roupas esfarrapadas. Por que você não está comendo? Perguntou Louis, ajoelhando-se. O menino olhou para cima, seu rosto sujo demonstrando certo medo. Ele respondeu timidamente com voz infantil. Eu quero guardar para comer com a mamãe. Louis ficou paralisado. Ele se lembrou subitamente de que os nobres do sul alimentavam seus cães com a melhor carne. No entanto, aqui, as crianças tinham que esconder cuidadosamente até mesmo um único pedaço de ração seca. Isso era um absurdo. De repente, ele sentiu um senso de responsabilidade, um desejo de fazer algo pelas pessoas desta terra. Então Louis observou os aborígenes famintos e com frio ao redor e anunciou em voz alta. Todos que estiverem dispostos a trabalhar podem vir para o meu canteiro de obras. Eu lhes darei comida, abrigo e deixarei que vivam. Os aborígenes se entreolharam, com os olhos cheios de insensibilidade. Eles haviam sofrido demais e já não confiavam em ninguém, mas ao verem as crianças que acabavam de receber comida, finalmente assentiram com a cabeça. Vamos tentar, de qualquer forma, nenhum resultado poderia ser pior. Capítulo 10. Construindo uma casa. Louis estava em uma colina ligeiramente elevada, com vista para a terra desolada. O local que ele estava observando era o assentamento inicial que ele havia escolhido para o território da Maré Vermelha, a futura cidade central do território da Maré Vermelha. Este local ficava próximo a fontes geotérmicas, o que significa que a temperatura era relativamente alta, impedindo que as pessoas morressem congeladas no meio da noite. A encosta bloqueava o vento frio e cortante, oferecendo um pouco de abrigo para esses moradores recém-chegados. Meu senhor, devemos começar a construir o castelo? Perguntou Mike, que estava ao lado dele.
Mike era o mais experiente entre os artesãos que Louis havia contratado do Duque Edmund. Louis o nomeou como oficial de construção do território da Maré Vermelha. O castelo pode esperar, disse Louis balançando a cabeça. Vamos construir a área residencial primeiro. Então, onde você vai morar? Por enquanto, vou conviver com todos os outros. Você vai morar conosco? O velho artesão ficou surpreso. O que, você está com medo de que eu não me acostume? Louis deu de ombros como se não estivesse preocupado. Já estamos nas terras do norte. Por que se preocupar? O velho artesão olhou imediatamente para aquele jovem lorde com um renovado respeito. Assim, após discussões entre Louis e o velho artesão, decidiu-se que a habitação inicial para o território da Maré Vermelha seria uma moradia coletiva semi-subterrânea, combinando as casas comuns das terras do norte deste mundo com as casas longas vikings sobre as quais Louis lera em sua vida anterior. Essas casas foram escavadas até um terço da sua profundidade abaixo do solo, com o nível do piso mais baixo que a superfície, retendo o calor de forma eficaz. As paredes eram sustentadas por estruturas de madeira, revestidas com vime na parte externa e, por fim, rebocadas com barro e palha para reforço, o que impedia a entrada de vento e umidade. E o mais importante, eles podiam ser construídos extremamente rápido. A breve interação de Louis deixou Mike cheio de admiração. Este jovem lorde, em tão pouco tempo, projetou um edifício tão perfeitamente adequado às terras do norte. Ele era simplesmente um gênio da arquitetura. Assim que o projeto foi concluído, a construção começou imediatamente. 20 pessoas por grupo, lideradas por 2 soldados e acompanhadas por 18 escravos ou vagabundos, avançavam eficientemente com uma clara divisão de trabalho. O vento frio uivava e os escravos curvavam os pescoços, agarrando suas pás de ferro rústicas, golpeando-as com força na terra congelada. Bang! A pá vibrou, deixando seus pulsos dormentes, mas a camada de terra finalmente se soltou um pouco. Não fique aí parado, continue, insistiu o soldado. Enquanto trabalhavam arduamente, uma figura entrou na vala. Foi Louis. Ele arregaçou as mangas, pegou uma pá pessoalmente e se abaixou para cavar algumas vezes. Será que o senhor também vai agir pessoalmente? Todos ficaram surpresos. Este trabalho realmente não é fácil. Todos vocês trabalharam muito. A hora do jantar está quase chegando. Então vocês podem descansar um pouco, disse Louis, cavando por mais de 10 minutos e suspirando pensativamente. Em seguida, ele se dirigiu ao próximo canteiro de obras, continuando sua jornada de trabalho lado a lado com as pessoas. Inicialmente, alguns soldados se sentiram descontentes, acreditando que, apesar de serem unidades de combate, foram designados para construir casas, realizando trabalhos braçais. Mas agora, até o próprio senhor estava agindo pessoalmente. Do que eles tinham para reclamar? Os escravos sentiram isso ainda mais. Muitos lutavam até mesmo para conseguir o sustento básico, e agora não só tinham comida, mas também um lugar estável para morar, o que era uma imensa bênção. Durante as pausas na construção, Louis ocasionalmente passava por um determinado canteiro de obras, trabalhava um pouco casualmente, deixava algumas palavras de incentivo e batia palmas antes de ir embora. Esta estrutura está bem montada. Você terá uma boa noite de sono esta noite. Espalhe a lama generosamente e não tenha preguiça, ou você vai congelar. Este lado já está quase pronto? Mandaremos uma sopa quente mais tarde. Você poderá descansar depois que esta fornada estiver finalizada. Dessa forma, onde quer que Louis fosse, o entusiasmo aumentava ainda mais. Com amplo suprimento de alimentos, os soldados deixaram de reclamar. Os escravos também trabalharam desesperadamente, com a moral elevada ao máximo, e a velocidade de construção de todo o território foi surpreendentemente rápida. Em poucos dias, o primeiro lote de habitações coletivas semi-subterrâneas emergiu do solo. Como montes de terra que emergem do solo, uma espessa camada de lama e palha cobria os telhados, misturando-se com as planícies nevadas. As casas eram em grande parte enterradas no solo, com estruturas robustas e pesadas sustentadas por toras de madeira, e paredes externas trançadas com vime e seladas com terra compactada, o que economizava madeira e isolava contra o frio. Além disso, toda a área residencial foi construída ao redor das fontes geotérmicas, que conseguiam dissipar a maior parte do frio. Embora parecessem simples, poderiam ser consideradas um dos melhores ambientes para se viver nas terras do norte. Com a conclusão do primeiro lote de habitações semi-subterrâneas, o território da Maré Vermelha finalmente estabeleceu sua verdadeira base nessas terras frias do norte. É claro que ter casas não bastava. O mais importante era o coração das pessoas. Para motivar seu povo e consolidar ainda mais sua imagem de senhor benevolente e sábio, Louis decidiu realizar uma grande celebração. Ele queria que todos entendessem que seguir Louis não seria uma perda. Ao cair da noite, uma enorme fogueira foi acesa no espaço aberto em frente ao território da Maré Vermelha, dissipando o frio das terras do norte. Este espaço aberto era originalmente um terreno congelado e árido, mas agora, devido à chegada da celebração, tornou-se movimentado pela primeira vez. Quase 1000 pessoas se reuniram ao redor da fogueira. Eles provinham de origens diversas, escravos comprados de traficantes de escravos, indígenas das terras do norte, vagabundos acolhidos ao longo do caminho, e também soldados e cavaleiros que seguiam Louis. Mas naquele momento, eles tinham uma coisa em comum. Eram todos cidadãos do território da Maré Vermelha. Todos os olhares se voltaram em uníssono para a alta pedra em frente à fogueira. Ali estava o seu senhor, Louis Calvino. O jovem barão pioneiro usava uma longa capa preta, seu rosto tremeluzindo à luz da fogueira, e ninguém sabia o que ele estava prestes a fazer. Assim que todos estavam presentes, Louis finalmente falou: "Hoje é a primeira celebração do território da Maré Vermelha, para comemorar a conclusão do primeiro lote de casas do território da Maré Vermelha. Com casas, esta terra se tornará seu lar, e vocês se tornarão os verdadeiros mestres do território da Maré Vermelha." No entanto, a multidão abaixo não reagiu.
Eles apenas se entreolharam, alguns até mesmo sem entender nada. O que significava tornar-se um mestre? Esses escravos, vagabundos e trabalhadores jamais imaginaram que um dia se tornariam os mestres de um pedaço de terra. Eles só sabiam trabalhar, só sabiam obedecer. Até mesmo a coragem de resistir havia se esvaído durante seu longo sofrimento. Inicialmente, eles pensaram que essa celebração era algum tipo de juramento ou intimidação do novo Lorde. Louis já esperava essa reação há muito tempo, mas isso não importava. Ele mostraria a eles o que era esperança através de suas ações. Em seguida, disse Louis, examinando a multidão, recompensarei aqueles que foram mais diligentes e leais. Ele levantou a mão, e Silco, o mordomo atrás dele, imediatamente desenrolou o pergaminho que tinha na mão e começou a ler uma série de nomes. Ouça Morgan, Charna. Os escravos cujos nomes foram chamados estremeceram, com expressões de pânico no rosto. Em seu entendimento anterior, ser repreendido pelo Senhor geralmente significava punição, ou até mesmo a morte. Alguns já começavam a tremer, outros baixavam a cabeça, e alguns até queriam se ajoelhar e implorar por misericórdia. Eles não sabiam quais mudanças seus destinos estavam prestes a sofrer. Capítulo 11 Grande Mestre. Os escravos designados hesitaram, avançando com inquietação no coração. Louis começou a falar lentamente, somente depois que eles já haviam tomado suas posições. Nos últimos dias, vocês se empenharam enormemente na construção do território da Maré Vermelha. Portanto, hoje lhes darei a recompensa que merecem. Sem dizer uma palavra sequer, Louis estendeu a mão, arrancou os contratos de escravidão da mão de Silco e os atirou na fogueira. As chamas violentas consumiram os personagens que simbolizavam sua condição de escravos. A partir de hoje, vocês não são mais escravos, mas homens livres. Todos ficaram atônitos, chegando a prender a respiração por um instante. Liberdade. Os escravos entreolharam-se incrédulos com os olhos cheios de choque, como se não pudessem confiar nos próprios olhos e ouvidos. No segundo seguinte, a multidão explodiu em aplausos. Homens livres. Nós somos homens livres? Grande Senhor! Meu Deus, homens livres! Eu sou um homem livre? Um escravo de meia-idade, com o rosto marcado pelo tempo, caiu subitamente no chão, batendo repetidamente a testa contra a terra dura e congelada, sem parar mesmo quando o sangue começou a escorrer. Sua voz estava rouca e embargada pela extrema emoção. Grande Senhor! Benfeitor! Grande Senhor! Tu és o Salvador enviado pelos céus. Uma jovem escrava cobriu o rosto e chorou, com os ombros tremendo incontrolavelmente. E um escravo idoso, trêmulo, ergueu as mãos, murmurando baixinho. Era como se ele estivesse rezando para o ancestral dragão, e ao mesmo tempo, oferecendo sua mais sincera gratidão a Louis. Entretanto, os outros escravos ao redor arregalaram os olhos, olhando em choque para aqueles que estavam ajoelhados no chão. Eles estavam cheios de arrependimento, pensando porque não haviam trabalhado mais, talvez tivessem se tornado homens livres naquele mesmo instante. Assim que a situação se acalmou um pouco, Louis prosseguiu e revelou uma bomba ainda maior. A partir de hoje, mais de 10 escravos que contribuíram para o território da Maré Vermelha se tornarão homens livres todos os meses. Contanto que estejam dispostos a trabalhar duro e contribuir para o território da Maré Vermelha. Cada um de vocês terá a oportunidade de se tornar um homem livre e até mesmo possuir sua própria terra. Todos os escravos olharam para Louis em uníssono, incrédulos. Se o grupo de pessoas que acabará de ser libertado lhes desse um vislumbre de esperança. Então Louis lhes deu um futuro verdadeiro. Como escravos, eles eram meramente propriedade de Louis. Ele podia decidir arbitrariamente sobre suas vidas e mortes. E seus filhos e netos continuariam sendo escravos, incapazes de se rebelar por gerações. Mas agora Louis estava dizendo a eles que, contanto que trabalhassem duro, teriam a chance de escapar de sua condição de escravos e se tornarem pessoas verdadeiramente livres. Para eles, isso significava sair do inferno e entrar no mundo humano. Vários escravos espertos se ajoelharam, gritando, Grande Mestre! Logo mais pessoas se juntaram a elas, suas vozes oscilando entre o agudo e o grave, varrendo toda a praça como uma maré. Suas vozes estavam roucas e trêmulas, repletas de um fervor incontrolável. Grande Mestre! Grande Mestre! Suas vozes se tornaram mais altas e mais unificadas, convergindo finalmente em um coro ensurdecedor. Foi um grito que irrompeu das profundezas de suas almas, ecoando sob o céu noturno, persistindo por muito tempo. Grande Mestre! Os cavaleiros ao lado observavam a cena, trocando olhares. Embora já tivessem presenciado muitos milagres do Senhor, aquela cena os deixou profundamente abalados. Um homem, com poucas palavras, transformou um grupo de escravos apáticos e insensíveis em crentes fervorosos? Alguns cavaleiros mais jovens ficaram até um pouco perdidos. Porque esses escravos humildes agora olhavam para Louis como se estivessem adorando uma divindade. E Louis, de pé no alto da rocha, tinha os olhos cheios de emoção. Uma simples promessa verbal poderia ter um poder imenso. Como sucessor, ele naturalmente não aprovava o sistema escravista. O sistema escravista certamente precisava ser abolido, mas isso tinha que ser feito aos poucos. Se ele liberasse toda a liberdade de uma vez, temia que isso causasse o caos. Mas ao libertá-los gradualmente por meio de um mecanismo de recompensa, isso também poderia energizar os escravos e permitir que todo o território da Maré Vermelha se desenvolvesse rapidamente. Na verdade, no território da Maré Vermelha, a diferença de status entre escravos e homens livres não era tão grande.
Todas as colheitas dos homens livres ainda teriam que ser entregues a Luís para distribuição unificada. Era simplesmente uma forma de diferenciar duas classes. A possibilidade de ascensão social facilitava o estímulo ao seu entusiasmo. É claro que todos vocês também são indispensáveis. Louis desviou o olhar, observando os soldados e cavaleiros que estavam no círculo externo. Ele acenou com a mão, e os atendentes atrás dele abriram imediatamente e com destreza várias caixas de madeira pesadas. A luz da fogueira refletia nas grossas armaduras de couro e nas botas quentes, cuidadosamente arrumadas dentro das caixas. Nesse momento, o olhar de quase todos os soldados estava firmemente atraído pelos suprimentos nas caixas. Todos os soldados recebem uma armadura de pele de animal e um par de botas de couro nórdico cada um. Os membros da Ordem dos Cavaleiros receberão uma recompensa adicional de uma pele de lobo completa cada, que pode ser usada como acolchoamento de armadura. Assim que ele terminou de falar, os soldados correram imediatamente em direção às caixas. Esta era a região norte, onde o frio e a pobreza tornavam os recursos excepcionalmente escassos. Muitos soldados ainda usavam botas gastas, e era comum que seus pés ficassem dormentes enquanto patrulhavam no gelo e na neve. Ter um novo par de botas e uma nova armadura de couro era algo com que eles sempre sonharam. Os assistentes distribuíram as grossas peças da armadura de couro aos soldados, uma a uma. Meu Deus, é uma armadura de couro de verdade. Estas são as melhores botas de couro do norte. Senhor, estás falando sério? Eles aceitaram o equipamento com entusiasmo, os olhos cheios de emoção e os corações transbordando de gratidão. Louis, de pé no alto da rocha, observava os soldados lá embaixo, que estavam tão animados que estavam perdendo o controle, com um leve sorriso nos lábios. Essas armaduras e botas eram itens que ele havia comprado antecipadamente na cidade da Alabarda de Gelo, originalmente destinados a equipar os soldados. Na região norte, todos os recursos eram escassos. Qualquer presente, por mais insignificante que parecesse, era suficiente para conquistar a lealdade inabalável das pessoas. Além disso, essas recompensas eram todas coisas que Louis havia aprendido através do sistema de inteligência, coisas de que eles mais precisavam naquele momento. Foi exatamente o que eles queriam. Como não se sentirem extremamente gratos? Após a distribuição dos itens, o banquete teve que continuar, e vários animais de caça assados, dourados e brilhantes, foram trazidos. O suco quente da carne pingava nas chamas, produzindo um leve chiado. O aroma intenso da carne impregnava o ar, aguçando o paladar de todos. Todos receberam uma parte. Até mesmo os escravos de menor posição receberam uma porção justa. Quando a primeira mordida da deliciosa carne assada chegou à boca deles, o calor e a satisfação há muito perdidos levaram muitos às lágrimas. É tão delicioso! Já faz anos que não como carne de verdade. Risos e alegria ecoavam pelo campo aberto, e as pessoas dançavam ao redor da fogueira. Um andarilho do norte tocava animadamente uma flauta de osso, e várias mulheres indígenas deram as mãos, girando e saltando. Os soldados não ficaram para trás, cantarolando junto e até começando a competir, entre risos, em passos de dança ao redor da fogueira. As crianças corriam em grupos pelo campo aberto, com os rostos estampados de pura alegria. E do alto da rocha mais alta, Louis observava a cena em silêncio. Essas pessoas depositaram suas esperanças no Senhor. Ele teve que guiá-los para sobreviver e até prosperar nesta terra fria. Capítulo 12. Pobre Ilco. Silco estava incrivelmente ocupado ultimamente, mal tendo tempo para respirar. Tudo aconteceu por causa de um comentário casual de Louis. Vá registrar as informações básicas dos moradores do território da Maré Vermelha e veja em que cada um deles é bom. Então ele foi jogado em meio a uma pilha de arquivos manuscritos desorganizados, encarando fixamente um grupo de fazendeiros e ferreiros perplexos. Algumas pessoas gaguejaram, completamente sem saber como responder. Eu costumava trabalhar na fazenda. Você ainda quer continuar na agricultura? Não sei. Outros simplesmente responderam descuidadamente, bons em viver. Silco quase jogou o livro de recordes na cara daquela pessoa naquele momento. Droga, como é que eu, uma futura alquimista, fui parar como governanta de um senhor da fronteira? Silco murmurava palavrões entre dentes, enquanto escrevia furiosamente, copiando nomes um após o outro no livro Razão. Ele só tinha a si mesmo para culpar por ter sido tão imprudente a ponto de roubar uma fórmula secreta de alquimia. Originalmente, ele era apenas um aprendiz de alquimista que ocasionalmente roubava os cristais mágicos de seu mentor para ganhar algum dinheiro, vivendo uma vida de luxo na Federação Esmeralda. Até que um dia, ele encontrou uma pessoa misteriosa no mercado negro que lhe ofereceu uma grande quantia em dinheiro, pedindo especificamente que roubasse uma das técnicas secretas de alquimia de seu mentor, um preço tão alto que fez seu coração disparar. Silco não hesitou por muito tempo. Afinal, o preço oferecido era suficiente para que ele se livrasse do seu aprendizado e abrisse sua própria oficina de alquimia. No entanto, o plano estava longe de ser tão tranquilo quanto ele havia imaginado. Essa fórmula secreta era complexa demais para ele memorizar, então ele simplesmente a anotou por inteiro. De qualquer forma, seu mentor sempre foi esquecido. Ele não notaria se faltasse uma fórmula secreta. No entanto, ele subestimou a importância dessa fórmula secreta. Seu mentor descobriu rapidamente a fórmula secreta desaparecida, e a Guilda da Medula de Ouro, a qual seu mentor pertencia, emitiu imediatamente um mandado, prometendo levar o ladrão que roubou a fórmula secreta à justiça.
o comprador do mercado negro foi rapidamente detido e confessou seu envolvimento. Silco sabia que, uma vez capturado, não só enfrentaria uma punição severa, como também poderia ser enviado a um laboratório para servir de cobaia em diversas experiências alquímicas estranhas. Assim, para escapar, ele habilmente se disfarçou de escravo, misturando-se aos escravos que estavam sendo transportados por um traficante de escravos, na esperança de sair sorrateiramente da Federação Esmeralda e, em seguida, encontrar uma oportunidade para fugir. Mas esses traficantes de escravos eram ainda mais astutos do que ele imaginava. Assim que tentou fazer um pequeno movimento, foi recebido com uma série de chicotadas, não lhe deixando qualquer chance de resistência. Após algumas surras consecutivas, ele se tornou obediente. Assim, sem mais nem menos, ele se tornou um escravo comum e não ousou revelar sua identidade como aprendiz de alquimista. Se esses traficantes de escravos soubessem, ficariam felizes em vendê-lo de volta para a guilda da Medula de Ouro, e então Silco seria enviado diretamente para a mesa de experimentos. Assim, depois de muita hesitação, ele foi levado para o mercado negro da cidade da Alabarda de Gelo. Inicialmente, ele pensava que seria vendido para uma mina e que passaria o resto da vida cavando. Quem diria que ele seria comprado por um jovem lorde pioneiro chamado Louis e trazido para este território esquecido por Deus? A princípio, Silco sentiu que provavelmente havia escapado do purgatório apenas para tropeçar em outro inferno, onde seria escravizado até a morte. No entanto, Louis não tratava os escravos como gado, ao contrário de outros nobres. Em vez disso, depois de descobrir que ele sabia ler e fazer contas, revogou seu status de escravo e o nomeou assistente, semelhante a um mordomo. Durante o tempo em que observou e interagiu com Louis, ele descobriu uma coisa: Louis era uma boa pessoa. Ele compartilhava sua comida com os escravos famintos e pessoalmente rasgava os contratos de escravidão, concedendo-lhes a liberdade. Um nobre que, de fato, tratava os escravos como pessoas. Aos olhos de Silco, aquilo dificilmente parecia um senhor competente. Era mais como um seguidor devoto. Acho que dei sorte desta vez. Silco disse isso, mas, no fundo, ele sempre calculava oportunidades para escapar. Afinal, como poderia um futuro grande alquimista passar a vida inteira neste lugar esquecido por Deus? Meu senhor, este é o censo que o senhor me pediu para realizar para os residentes do território. Silco colocou um grosso livro-razão na mesa de Louis. Seu rosto demonstrava profundo cansaço, e seus passos eram um tanto instáveis. Você trabalhou bastante. Louis pegou o livro-razão e folheou-o casualmente. A caligrafia não era impecável, mas era legível e a categorização era meticulosa. Até mesmo os idosos que mal conseguiam manejar uma enxada, as mulheres que sabiam tecer e até as crianças que eram boas na caça eram identificados, o que demonstra claramente o esforço empregado na organização do evento. Ele era realmente um talento. Louis olhou para o jovem à sua frente. Silco estava de pé, meio desleixado, com olheiras profundas e escuras. Ele sabia, é claro, que Silco não era uma pessoa comum. Afinal, seu sistema diário de inteligência não era apenas para inglês ver. Assim que comprou Silco, ele soube que aquele garoto era um aprendiz de alquimista da Guilda da Medula Dourada na Federação Esmeralda, e também um criminoso. No entanto, ele não o denunciou. Por um lado, a Silco não parecia nutrir qualquer ressentimento. Louis não tinha pressa em expô-lo, querendo ver quando ele próprio estaria disposto a se pronunciar. Por outro lado, dada a situação atual do território da Maré Vermelha, um assistente alfabetizado com habilidades administrativas era mais útil do que um aprendiz de alquimista. O território ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Quanto mais a alquimia, nem mesmo a infraestrutura básica estava totalmente estabelecida. O mais importante agora era fazer com que esta terra funcionasse corretamente, não se envolver em experiências de alquimia. Se ele o expusesse diretamente, o que aconteceria se esse cara resolvesse relaxar e não fazer as tarefas domésticas? Louis olhou de relance para a montanha de documentos e livros de contabilidade empilhados atrás dele. Se ele perdesse Silco, então ele, o novo senhor, provavelmente teria que se sentar nessa pilha de lixo e debruçar-se sobre os documentos pessoalmente. Pensando nisso, Louis decidiu continuar fingindo-se de desentendido. De qualquer forma, aquele lugar era uma região selvagem, e o outro grupo não tinha como fugir. Deixando de lado, por ora, a questão de Silco, Louis abriu o caderno de levantamento topográfico que tinha em mãos e rapidamente examinou a situação básica dos moradores. Ao ver os resultados, ele não pôde evitar e esboçou um leve sorriso. Embora o território da Maré Vermelha parecesse um deserto desolado, na realidade, o talento ali presente era muito maior do que Louis havia imaginado. Com uma população de mais de 1000 habitantes, a maioria era composta por agricultores e pastores, e havia mais de uma centena de pescadores experientes. Havia dezenas de caçadores, ferreiros, carpinteiros e curtidores, cada um em número suficiente para construir um território básico autossuficiente. Essa era exatamente a informação que Louis precisava. Ele havia pedido a Silco que realizasse o levantamento populacional não apenas para fins de registro, mas para compreender o contexto do território. Um território é como uma máquina de precisão. Cada engrenagem deve estar na posição correta para funcionar com eficiência. Se um agricultor for solicitado casualmente a trabalhar como ferreiro, um pescador a cavar valas ou um caçador a pastorear ovelhas, a máquina ainda poderá funcionar, mas certamente será de forma lenta. Se um senhor não entende seu povo, ele não pode controlar o futuro desta terra. Então, em seguida, tratava-se de como organizar essas pessoas de forma razoável e colocar o território da Maré Vermelha nos trilhos o mais rápido possível. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.